Oi, tudo bem? Sabe, hoje a gente vai mergulhar num jeito diferente de enxergar a oração. Um jeito mais profundo, mas como uma conversa mesmo, sabe? A inspiração vem direto dos escritos do apóstolo Paulo. A ideia aqui é a gente descobrir junto como a oração pode deixar de ser só um monólogo para se tornar um diálogo, bem íntimo, bem constante. Bora começar essa jornada? E para a gente começar, olha só que promessa poderosa de Filipenses. Isso aqui não é só uma frase bonita para dar um ânimo, não. É, na verdade, a base de toda a nossa jornada de fé. É a garantia de que Deus está trabalhando ativamente na nossa vida. E mais, que Ele vai levar essa obra até o final. É uma certeza que, nossa, enche o coração da gente de esperança e confiança. Agora, tem uma coisa que é muito interessante nas cartas do apóstolo Paulo, que é por onde ele sempre começa. Pode reparar, seja escrevendo para os Filipenses, para os Colossenses, o ponto de partida dele é quase sempre o mesmo. Uma gratidão, sabe? Uma gratidão profunda e sincera. E olha que curioso, a gratidão do Paulo não era por coisas materiais, tipo bens ou conforto, não. Ele agradecia a Deus pela comunhão no Evangelho, ou seja, pela parceria das pessoas na missão. Ele ficava feliz de verdade era em ver a fé, o amor, a esperança crescendo na vida da galera. O foco dele era sempre na obra que Deus estava fazendo na vida de cada um. E essa gratidão toda, ela nos leva direto para o propósito da oração. Porque para o Paulo, orar não era só chegar com uma lista de pedidos, de jeito nenhum. As orações dele miravam em algo muito, mas muito mais profundo. A transformação espiritual das pessoas por quem ele estava orando. Tá, então fica a pergunta no ar, né? Se não era por bens materiais, nem por conforto, pelo que é que Paulo realmente orava? O que ele achava que era, assim, essencial para a vida de quem segue a Cristo? E a resposta está bem aqui. Olha só, Paulo pedia que o amor das pessoas transbordasse. Mas atenção, não era um amor cego, não. Era um amor combinado com conhecimento e com discernimento. E por quê? Para que eles pudessem escolher o que é excelente, para serem puros, sem nada do que se envergonhar. E no fim das contas, estarem cheios dos frutos de justiça. Ou seja, o ponto central da oração de Paulo era o desenvolvimento do caráter. É sobre isso. Mas vamos ser sinceros, né? Manter essa perspectiva de fé é um baita desafio, principalmente quando as coisas apertam. E aí que o exemplo de Paulo fica ainda mais forte, porque ele não escreveu essas palavras de um lugar confortável, não. Ele estava na prisão. E isso mostra de um jeito incrível a mentalidade dele. Pensa só, em vez de ver as correntes como um obstáculo, um problema, Paulo viu como uma oportunidade. Ele sacou que a prisão dele, na verdade, estava ajudando a causa do evangelho a avançar. É uma perspectiva que vai totalmente contra o que a gente pensaria, né? Mas é uma perspectiva cheia de confiança no plano maior de Deus. E essa atitude de confiança do Paulo, claro, reflete o exemplo do próprio Jesus. Cristo não fez um plano para si mesmo, né? Ele aceitou os planos de Deus para ele. E dia após dia o Pai ia mostrando esses planos. É uma lição gigantesca sobre confiar em Deus. Mesmo quando a gente não está entendendo nada e aceitar que os planos dele são sempre maiores que os nossos. Então, com tudo isso que a gente viu, a gente chega agora no coração da nossa reflexão. Como é que isso tudo muda o nosso jeito de entender a oração? A ideia é sair de um ritual formal para entrar numa conversa de verdade, uma conversa íntima. Sabe, é muito comum a gente acabar vendo a oração como, sei lá, uma lista de desejos que a gente entrega para Deus. A gente agradece rapidinho e já emenda com a lista de pedidos para o dia seguinte. Mas será que é só isso mesmo? E essa frase, nossa, ela muda tudo. A oração é a abertura do coração a Deus como a um amigo. Percebe a diferença? Não é um relatório, não é um pedido formal. É abrir o coração. É tratar Deus não como alguém distante, mas como um amigo. Um amigo de verdade, com quem a gente pode compartilhar absolutamente tudo. E toda conversa que se preze tem duas vias, né? A gente fala e a gente ouve. Tá, a gente fala com Deus na oração, mas como a gente ouve Ele? A resposta é simples e poderosa, através das Escrituras. Quando a gente junta a leitura da palavra com oração, aí sim a mágica acontece. A gente cria um diálogo de verdade. A gente fala e aí para ouvir o que ele tem para dizer através do que a gente está lendo. Então, olha só o caminho que a gente percorreu junto. Começamos com a gratidão, passamos pelos pedidos que transformam o caráter e chegamos nessa ideia de uma conversa íntima com Deus. Agora, o convite é para a gente levar isso para a nossa vida. Então, eu queria deixar um convite. Primeiro, tira um tempinho para refletir sobre essa mensagem. Pensa em como isso pode mudar o seu jeito de orar. Se este conteúdo fez sentido, que tal deixar uma curtida? É claro, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem possa abençoar mais gente também.
E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual pequeno passo pode ser dado ainda hoje para essa conversa com Deus se tornar mais profunda, mais real? A jornada para essa intimidade começa agora.